Flamengo não desiste de Lucas Beltrão, galera. É isso mesmo, Flamengo não desistiu do Lucas Beltrão. Flamengo também aguarda aí a chegada da documentação do Carrascal para poder aí já estrear também pelo Malvadão. E Samuel Lino titular. Algumas das informações aí que eu vou trazer para vocês no nosso vídeo de react hoje, beleza? Se inscreva no canal, deixe o seu like, muito obrigado aí por essa moral, alcançando a marca de 3 mil inscritos, é um prazer ter você com a gente todos os dias, hein? Amanhã tem Flamengo, hein, galera? Vamos acompanhar, saudações! Porque o jogador foi oficialmente apresentado, agora como jogador do Mengão, ele que teve uma situação atípica, jogou antes mesmo de ser apresentado na partida de ontem. Jogou muito bem, mano, muito bem mesmo. Jogou muito bem o Samuel Lino, hein, galera? Muito bem mesmo. Espero que ele mantenha esse nível aí que vai agregar muito no time do Flamengo, tá? Contra o Atlético Mineiro, ele foi a campo e jogou normalmente junto com o elenco, e aí hoje ele foi oficialmente apresentado como reforço do Flamengo. Ele falou sobre muitas coisas, falou sobre a decisão de ter voltado para o futebol brasileiro, e ele disse que um dos grandes motivos dele ter voltado também para o futebol brasileiro é que o Flamengo é um time que dá estrutura, o Flamengo é um time que consegue dar a ele uma visibilidade para a seleção brasileira, ele tem um desejo, ele tem um sonho de ser convocado pela seleção, ele tem um sonho de disputar uma Copa do Mundo, e tudo isso somado trouxe a ele o desejo de voltar para o futebol brasileiro e assinar com o Flamengo. O jogador não fez questão de esconder a sua felicidade, disse estar muito feliz e muito contente por ter sido contratado pelo Mengão. Bom, vamos mudar de assunto agora para falar sobre a situação envolvendo Jorge Carrascal, porque na tarde de hoje o jogador assinou o contrato com o Flamengo. E Flazoeiro, por que ele ainda não foi anunciado? Porque o Flamengo está trocando os documentos com o Dínamo e ainda falta o departamento jurídico do Dínamo assinar lá uns documentos que precisam ser assinados antes do jogador ser oficialmente apresentado. Porém, mesmo sem ter sido apresentado, o jogador já está treinando junto com o elenco do Mengão. Já fez o seu primeiro treino, já está passando ali pelo período de adaptação junto com o grupo, junto com o elenco. O técnico Felipe Luiz já vai mostrando ali para ele qual é a ideia dele, né, de jogo, como é que ele quer que o Jorge Carrascal se comporte dentro do campo. O técnico Felipe Luiz ele já vai fazendo um trabalho de adaptação, até porque assim que o jogador for apresentado, sair o nome dele no BID, Boletim Informativo Diário, é só o técnico Felipe Luiz colocá-lo para jogar. Então, o Jorge Carrascal já treinou e já está treinando junto com o grupo do Mengão. Bom, deixa eu falar agora sobre a GoCase, porque a GoCase, está certo? Quem quiser comprar, é possibilidade de vir para o Flamengo. O que acontece é o seguinte, o Flamengo já negociou e já se acertou com a Fiorentina visando contratar o jogador. O Flamengo quer contratar o jogador. Esse é o primeiro ponto. E nessa negociação, o que o Flamengo precisa ou do que o Flamengo depende? De um sim do jogador. Depende que o jogador tope a proposta, que o jogador acredite no projeto e que o jogador aceite vir para o Flamengo. Dentre o Flamengo negociar com a Fiorentina, acertar com a Fiorentina e precisar de um sim do jogador, tem uma situação. O jogador estava irredutível, não queria vir de jeito nenhum. Porém, o jogador mudou de ideia. Agora, ele pediu um tempo para poder tomar a decisão e, decidindo, ele vai comunicar qual foi a decisão a qual ele comunicou. Hoje, na apresentação do Samolino, o Boto ele pediu desculpa até a torcida, falou, olha, desculpa, o Samuel Lino é um jogador que estava no nosso radar, de primeiro ele era impossível, depois ele se tornou muito difícil e agora ele está aqui. Então assim, ele falou que tem negociações que acabam que levam algum tempo para se concretizar. E ele pediu desculpa ao torcedor por algumas negociações ou algumas contratações ainda não terem sido feitas, não terem sido concretizadas. Essa foi a fala do Boto, né, direcionada à torcida na hora da apresentação do Samuel Lino. Acredito que a situação do Lucas Beltrán é muito parecida. Talvez em algum momento foi impossível, agora talvez esteja num status muito difícil, mas não é
É muita conversinha sobre o Beltrán, né, mano? Dizem que ele não quer vir. Dizem que ele não queria vir de momento para o Brasil, né? Mas enfim, já que a Fiorentina tá se desfazendo dele, ele teria que pensar na carreira dele, né? Mas é um jogador, né? Cada um tem seu pensamento, sua forma aí de gerir a carreira, né? Espero que dê certo se realmente for um jogador aí para agregar no elenco do Flamengo. Também não conheço, não acompanho, então é esperar chegar no Flamengo. Como eu não conheci o Samuel Lino, e realmente o Samuel Lino me surpreendeu e muito mesmo, mano. Assim, a gente não pode dizer que o jogador não vai vir, não pode cravar que o jogador não vai vir, não pode, ó, tá cravado, o jogador não vai, porque pode ser que a gente possa ver aí o Lucas Beltrán reforçando o ataque do Mengão. Por falar em Lucas, sair do Beltrán e ir para o Paquetá, porque a situação do Paquetá é a seguinte: o Globo Esporte informou na tarde de ontem que, após sair a absolvição do Paquetá junto ao tribunal na Inglaterra, adivinha o que aconteceu? Manchester City, de Pep Guardiola, está interessado na contratação do jogador. Isso já era óbvio que ia acontecer. Eu já tinha falado, gente, assim que o Paquetá ele ter essa absolvição, óbvio, o Flamengo pode conseguir contratar o jogador, mas vai ser muito difícil. Por quê? O jogador, ele tem contrato com o West Ham, e o West Ham, ele pede ali pelo menos 30 milhões de libras para vender o Paquetá. Com isso, a negociação fica muito difícil, não para o Flamengo só, mas para qualquer time do futebol brasileiro. Se qualquer equipe do futebol brasileiro quiser contratar Lucas Paquetá, vai ter muita dificuldade. O Flamengo ele ainda conta com o fator de o Paquetá quer vir para o Flamengo. O Paquetá tem vontade de vir para o Flamengo. Mas agora vai depender bastante aí se o jogador vai aceitar, se o Manchester City vai chegar com a grana lá para o West Ham, se o Manchester City vai chegar junto para contratar o jogador. Lembrando, não é uma negociação para o Flamengo, pelo menos fácil, por conta do volume de dinheiro que o West Ham pede no atleta. O que o Paquetá podia fazer lá era conversar com o City e tentar conversar com o West Ham e tentar um empréstimo para o Flamengo aí pelos próximos 6 meses. Ficaria 6 meses aqui, ficaria bem e pronto, mas não sei se vai conseguir. Como eu disse, é uma negociação que para o Flamengo é realmente muito difícil, para o Flamengo é realmente muito complicada. Bom, vamos mudar. E aqui também um trechozinho do Vene Casagrande, mano, trazendo informações aí sobre o Flamengo também. O Vene também sempre tem as informações muito boas aí relacionado ao Flamengo. E vamos acompanhar aqui, galera. No álbum de fotos do Flamengo, divulgado no treino de sexta-feira, lá no fundo, em uma das fotos, foram 86 fotos no álbum, em uma das fotos, desfocado, dá para ver o Carrascal fazendo a sua bicicletinha lá no CT Ninho do Urubu, enquanto aguarda o envio do documento do Dínamo ao Flamengo, para o Flamengo poder anunciar de maneira oficial. O Flamengo só vai anunciar, e repito, até a gravação desse vídeo ele não foi anunciado ainda. E por que eu estou falando isso? Que é por conta do fuso horário. Por exemplo, eu estou gravando esse vídeo sexta-feira à noite. Quando for sábado pela manhã, lá na Rússia, o Dínamo pode enviar a documentação ao Flamengo. E aí o Flamengo anunciar. Então, para quem está assistindo ao vídeo, eu estou gravando esse vídeo sexta-feira, 8h09 da noite, horário de Brasília. Então, até a gravação desse vídeo, ele não foi anunciado ainda, porque o Flamengo ainda não recebeu esse documento. Por que não recebeu? Porque o time russo alega que o departamento jurídico está analisando antes de enviar ao Flamengo. Sobre o time de domingo para pegar o Ceará. Vene Samuel Lino pode ser titular? Pode. Ele tem condições de ser titular? Tem condições de ser titular. Jogar 90 minutos não tem como eu cravar. Mas ele tem condições de ser titular. Vene, na sua opinião, você acha que ele tem que ser titular? Com certeza. Com certeza. No jogo contra o Atlético Mineiro, ele nem tinha treinado direito com os novos companheiros. Entrou e ficou 38 minutos em campo e fez o que fez. Deixou o Lianco no chão, fez gol, que foi bem anulado, mas fez gol, mostrou desenvoltura, mostrou que, taticamente, é um nível de jogador muito acima do futebol brasileiro. Então, não tem mais dúvidas, tem que ser titular. Ah, no lugar de quem? Bota ele na ponta esquerda, Bruno Henrique centralizado, ou Juninho centralizado, o Pedro está suspenso, não pode entrar em campo. Então, eu acho que eu não vejo motivos para ele não ser titular.
Eu acho que tem que ser titular, só pega entrosamento jogando. O Saul, talvez, o Jorginho retorna, né? Acho que, enfim, poderia botar Jorginho e Saul juntos. Nossa senhora, o Saul joga muita bola também, gente. O Saul joga muita bola. Na lateral direita eu manteria o Varela, vou ser sincero, e o Emerson Royal correr atrás dessa vaga no time titular. Sobre Léo Pereira. Por que o Saul jogou mesmo? Você tá doido, mano. O cara tem uns passes diferenciados, viu? Você é louco, cara. Realmente, quando esse cara entrar em forma também, se realmente ele quiser jogar futebol, Jorginho e Saul ali no meio, A yes. gente questionando, dizendo que ele tem que sair do time titular por conta da falha. Primeiro, o Felipe Luiz não vai tirá-lo. Segundo, se for tirá-lo, vai botar quem? O Danilo tá lesionado. Vai botar o Cleiton? Vocês querem botar o Cleiton no time titular e deixar o Léo Pereira no banco por conta dessa falha? Eu acho que ele errou feio, acho que foi excesso de confiança, foi soberba, acho isso tudo. Mas não é motivo para tirá-lo do time titular, mesmo que o Danilo tivesse à disposição. Léo Pereira faz a sua melhor temporada com a camisa do Flamengo. Não é por conta dessa falha que tem que tirá-lo, mas o Felipe Luiz internamente tem que puxar a orelha dele, sim, tem que cobrar o jogador, sim, tem que ter mais atenção. Esse tipo de lance pode acarretar na eliminação do Flamengo, porque o Flamengo, se não fizer gol lá em Minas Gerais, o Flamengo está eliminado da Copa do Brasil. Então, Léo Pereira, abra os olhos, fique mais ligado, mas eu não sou a favor de tirá-lo do time titular, e a informação que eu tenho é que o Felipe Luiz nem quer tirá-lo no time titular para o jogo contra o Ceará. Vamos agora falar de números, porque o Flamengo divulgou o balanço do primeiro semestre e mostrou que investiu 168 milhões de reais entre reforços e renovações de contrato. Vamos lá, investimento de maneira detalhada. Juninho, contratação, 37 milhões de reais. Plata, valor pago ao Al Saad, que o jogador bateu meta, o Flamengo foi obrigado a comprar 50% do jogador que estava com o clube do Catar. 32 milhões de reais. Jorginho, contratação, chegou livre, entre aspas, mas o Flamengo pagou luvas e comissão, totalizou 23 milhões de reais. Pulgar, renovação, pela renovação, 19 milhões de reais. Danilo, contratação, chegou livre, luvas, 16 milhões de reais. Gerson, renovação mais valor pago ao Olympique de Marselha, 15 milhões de reais. Wesley, luvas na renovação, 6 milhões de reais. Alcaraz, valor pago ao Southampton, 4,2 milhões de reais. Luiz Araújo, valor pago à MLS, por conta da transferência ainda, 3,8 milhões de reais. Vinha, valor pago à Roma, parcela da compra do Vinha, 2,6 milhões de reais. Ayrton Lucas, valor pago ao Spartak, o Flamengo ainda está pagando ao Spartak por conta do Ayrton Lucas, 1,9 milhão de reais. Lohan, luvas, 1,4 milhão de reais. E outros que eles botaram lá, 2 milhões de reais. Cara, totalizando aí 168 milhões de reais. É um valor extremamente alto, investido entre contratações e renovações. No segundo semestre, com certeza, esse valor será muito maior, porque o Flamengo está investindo pesado, com chegada de Royal, Samuel Lino, mas quem? Saul. Teve O Saul. Embora o Jorginho já esteja colocado, digamos assim, no balanço do primeiro semestre. E o Lucas Beltrán, Vini, tem chance de chegar? A imprensa italiana continua noticiando. Gente, eu vou falar aquilo que eu já repeti aqui. A informação que eu tenho lá do Flamengo, que o Flamengo não avançou nas negociações e não tem conversas com o jogador para tentar convencê-lo a jogar no futebol sul-americano. Eu sei que muitos torcedores do Flamengo estão ansiosos pela contratação desse jogador de 24 anos, argentino, que atua na Fiorentina. Mas, até o momento, no lado do Flamengo, o que me relatam é que não tem nada avançado e que nem deve avançar. Pelo contrário, não tem conversas em andamento agora. Porém, a imprensa italiana continua noticiando isso. Não sei se é cavada de jogador, seria leviano da minha parte dizer isso, cada um com sua apuração. Repito o que eu falo sempre aqui, não sou dono da verdade, só me responsabilizo por aquilo que eu apuro. E o que eu apurei foi exatamente isso. Nesse momento, nenhuma conversa avançada entre Flamengo e Lucas Beltrán. Confesso que eu queria a contratação de mais um jogador para brigar por uma vaga no time titular com o Pedro. Acho até que o Lucas Beltrán é um centroavante diferente do Pedro, tem mais mobilidade, digamos assim, mas até o momento, até onde eu sei, nada. Dito isso, galera,
Galera, então é isso aí. Algumas informações aí. Benê, o Flazoeiro trazendo aí as informações sobre o Flamengo aí. Bom, espero que dê certo no final das contas essa nova contratação aí do Lucas Beltrán, né? Vamos torcer que dê certo aí. Vou continuar de olho aqui. Qualquer vazamento, qualquer coisa eu trago para vocês aqui em primeira mão. Amanhã tem Flamengo, tem react aqui no canal. Aproveita para seguir aí. Boa semana. Saudações.